Tem que ligar. Bom, eu quero agradecer o convite. Vou pedir que aumente um pouquinho o som, por favor. A mesa, por gentileza, a mesa de som, aumente um pouquinho o som. Eu quero agradecer o convite. Uma boa tarde para os senhores e senhoras deputadas. Boa tarde para os senhores e senhores presentes. Para os colegas profissionais da área da saúde, para os colegas profissionais da área da acupuntura. É uma honra estar aqui nesse momento. Observando a fala da mesa anterior, né, e o debate que houve, muito producente, eu fiquei pensando assim, em que eu poderia estar contribuindo. E eu fiz uma opção, há 30 anos atrás, na acupuntura. Eu trabalho com acupuntura das 9 às 9 horas da noite. E nos últimos 20 anos, sou professor de um curso de formação de profissionais, um curso de pós-graduação, destinado a profissionais da área da saúde, a profissionais de uma maneira geral, mas a maioria de profissionais da área da saúde, e na formação da medicina tradicional chinesa. E eu acho que eu poderia contribuir nesse ponto. Primeiro, o que eu estou vendo no meu trabalho, de 9 a 9. A acupuntura é fantástica. Sou apaixonado pela acupuntura e eu consigo identificar e ter relato dos meus clientes, 30 anos, de que a acupuntura é excepcional. E eu aprendi a acupuntura com as bases da medicina chinesa. Yin Yang, escola dos 5 elementos, né? É muito comum já foi falado aqui, né? E é exatamente isso que eu utilizo. Há 20 anos, sou professor de um curso que se propõe a formar acupunturistas. E lá eu tenho médicos, fisioterapeutas, dentistas, veterinários, biomédicos, outros profissionais que não atuam na área da saúde. E o que eu observo lá? Nenhum deles sabe acupuntura. Veja, são profissionais, né, requisitados nas suas áreas, mas eles vêm para a acupuntura e eles vêm sem saber a acupuntura. E é natural, você vai fazer um curso de formação, é natural que assim seja. E, no passar da formação, o que vai se percebendo é que esses profissionais, cada vez mais, vão percebendo o quanto a medicina tradicional chinesa é diferente. Há um professor de acupuntura que diz o seguinte: não há nenhuma relação, as bases da medicina tradicional chinesa e as bases da medicina ocidental, elas são completamente distintas. E realmente são mesmo, são distintas. E nesse caminhar dessa formação, quando a gente chega um pouquinho mais à frente, nós vamos lá para o ambulatório. É comum na formação no Brasil que o nosso profissional ele faça lá dois anos de formação teórica e aí ele vai para o ambulatório, 6 meses de atendimentos, né, para complementar a carga horária dele. É comum que esse profissional, muitas vezes inseguro, e também é natural que seja assim, quando ele vai para uma entrevista inicial com aquele paciente de acupuntura, ele faz um ato, né, que eu posso compartilhar, vários professores aqui na mesa, né, sabem disso. Ele procura fazer o atendimento na área dele. Então, por exemplo, um cardiologista, um aluno meu, na hora que ele vai lá para o ambulatório, ele faz uma entrevista cardiológica, consegue um diagnóstico fantástico lá na cardiologia, e aí eu pergunto para ele assim, mas e na acupuntura? Qual é o seu diagnóstico? Daí ele dá uma paralisada, né? Porque, veja, o diagnóstico na cardiologia, ela serve a esse médico, serve a essa terapêutica, serve a sua prescrição, serve a sua avaliação. Mas esse diagnóstico, ele não serve ao acupunturista. Me perdoem os colegas no debate, né? Médicos principalmente, mas o acupunturista, ele precisa ter um diagnóstico em acupuntura. Porque ele vai fazer uma seleção, vai fazer um levantamento de desequilíbrios, vai fazer uma proposta terapêutica, então ele precisa de um diagnóstico. Assim como precisa o fisioterapeuta, o psicólogo e outros colegas. Então, o primeiro ponto que eu queria deixar do lado aqui é, se o Estado propõe dar o fim, que é regulamentar a prática da acupuntura, ele precisa dar o meio.
Senão você regulamenta o acupunturista e não dá um meio para ele fazer. Então, fica uma coisa contraditória. Trazendo novamente a experiência, algumas reflexões da história. A Organização Mundial chama lá medicina tradicional, medicina alternativa, prática alternativa, prática integrativa, né? E eu fui ler na fonte, e lá ele amplia esse quadro aqui, porque ele representa vários países e várias situações. Mas, se é a mesma coisa, por que ele daria nome diferente? Se é tudo medicina, qual o problema? Ficaria uma coisa só. Mas não é assim. Não é assim. A Unesco faz uma reunião em 86, com vários representantes do pensamento, vários cientistas, e a Declaração de Veneza, como ficou conhecida, ela chama exatamente para o diálogo entre ciência de um lado e as tradições do outro. Mas por que a polaridade ser a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, são coisas distintas. A tradição, chamada tradição, é um conhecimento que vem de uma base completamente diferente da base científica. Ela está pautada na filosofia taoísta, por exemplo, no caso da medicina chinesa. E a medicina ocidental, ela está pautada em outra base. São coisas distintas. E aí eu me surpreendo quando a gente vem num debate como esse, milhões de pessoas devem estar acompanhando, e a gente fica nessa confusão, é a mesma coisa, mas se fosse a mesma coisa, não tinha debate. Elas são distintas, sim, são distintas. E a própria Organização Mundial de Saúde fala da formação, e lá faz também uma descrição, a formação lá do profissional, do médico, do não médico. Mas por que a Organização Mundial de Saúde iria fazer uma separação desse jeito se é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. E aí o Brasil, que é filiado às Nações Unidas, precisa também ter um caminho. Ou a gente segue a orientação, ou a gente se transforma numa ilha. Também é possível, a gente sai da ONU, não tem nenhum problema, nós somos obrigados a seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde. Mas o fato é que a Organização Mundial de Saúde faz distinção, sim. Aí eu fico pensando novamente aqui, né, com meus botões, na história da acupuntura no Brasil. Poxa, eu faço acupuntura há 30 anos. E eu já ouvi falar que nos anos 50 já tinha projeto de aprovação da acupuntura no Brasil. Eu faço há 30. Aí eu fico pensando, mas por que não se aprova, né? Temos uma história. E olha, uma coisa interessante, a acupuntura do Brasil, com todas as críticas que foram feitas por alguns colegas, principalmente médicos, ela é considerada uma das melhores do mundo. É curioso isso, né? Com todas as nossas situações assim, nós somos referência para outros países. Eu acredito que seja assim, exatamente por causa desse tempero cultural que nós temos aqui. Aqui a gente consegue fazer judeus e palestinos sentarem na mesma mesa, né? É uma referência só da polaridade da discussão que acontece lá, que graças a Deus não acontece aqui. E aí eu fico pensando na história. Bom, essa questão da acupuntura foi discutida dentro dessa política nacional de prática, uma política nacional de práticas integrativas e complementares, que foi aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde. Vamos pensar aqui no Brasil, não precisa sair fora, vamos pensar aqui. É todo mundo louco no Conselho Nacional de Saúde? Bom, o Conselho Nacional de Saúde aprova essa política e determina lá para o Ministério da Saúde, que é poder executivo, que faça uma portaria a respeito. O Ministério da Saúde não sabe o que está fazendo? Que fez uma portaria dizendo que a acupuntura é multidisciplinar, eles não sabem o que estão fazendo? Bom, caminhando mais um pouco, o Ministério da Educação e Cultura do Brasil, não estou falando da China e de outros países, do Brasil, começa a reconhecer cursos de pós-graduação em acupuntura. Eles também não sabem o que estão fazendo? Caminhando mais ainda, a Vigilância Sanitária do meu estado, que eu estava lendo ontem, né? Diz lá que a acupuntura é uma prática multidisciplinar. Eles também não sabem o que estão fazendo? Parece que não, parece que só algumas categorias, ou uma só, a medicina e algumas pessoas da medicina, têm a verdade. E aí eu fico pensando, o que deveria nós, então, o nosso país fazer? Os nossos médicos brasileiros, esses que têm esse posicionamento, deveria avisar as Nações Unidas, dizendo que eles estão enlouquecidos lá, os perigos que tem da acupuntura,
deveria avisar 2/3 do planeta que usa acupuntura, dizer que é perigosa, né, tem todos esses problemas, e deveria avisar os norte-americanos, porque eles também estão regulamentando a prática da acupuntura. Aliás, todos estão regulamentando a prática da acupuntura. E o que eu vejo lá no meu trabalho, ela é excepcional. É excepcional. E aí eu fico pensando assim, poxa, mas... Eu fico pensando assim, poxa vida, que belo país nós temos, mas como somos pobres. Se todas as pessoas do Brasil, se todos os profissionais, nós já tínhamos dito isso em alguns debates, se todos os colegas da área da saúde, todos, decidissem fazer acupuntura, mesmo assim, deixaríamos milhões de pessoas. E a gente fica discutindo, infelizmente, o poder de algumas pessoas que acham que vai se beneficiar com a desgraça da maioria das pessoas desse país. Nesse ponto, quando eu olho para o meu trabalho, eu me orgulho, eu durmo todo dia à noite. E eu tenho muitos colegas, converso com fisioterapeutas, meu amigo, meus colegas, outros dentistas, médicos, professor Evaldo Martins Leite, que infelizmente ele ensina a não médicos e está sendo processado por causa disso, né? Pela própria categoria, é uma pena. Mas eu não tenho problema em falar com o educador físico, com um profissional que aqui se chama de técnico, são acupunturistas como todos os outros, não tem nível, desnível, o curso é o mesmo, a formação é a mesma para todos, práticos. A gente tem problema. Mas quando conversa com a categoria médica, eu não sei o que acontece. Né? Eu não sei, o medo, parece que vai perder alguma coisa, parece que nós vamos roubar o diagnóstico alopático. Né? A gente precisa, lá no projeto de lei que cria a profissão do médico, colocar um absurdo, na minha opinião, o diagnóstico do psicólogo, do fisioterapeuta, não é exclusividade médica. Na própria lei que cria a profissão do médico. É um absurdo, é uma coisa... Eu acho que é um... Desculpa, eu não sou médico, mas eu teria vergonha. Tem que colocar na lei isso, não está claro. Não está claro. Infelizmente, se estamos aqui discutindo aqui, hoje... Infelizmente, se estamos discutindo aqui hoje, é porque somos pessoas pequenas e eu me incluo aqui. Na medicina chinesa diz que há grandes homens e pequenos, grandes seres e pequenos. Eu acho que nós somos pequenos. Não o país é excepcional, é lindo, mas somos pequenos, somos mesquinhos. Esse projeto de lei, senhor deputado, está mais que na hora. A gente não pode ter uma discussão dos anos 50 aqui. E olha, o mundo está discutindo a acupuntura e o mundo está regulamentando a acupuntura. Não é os americanos, chilenos, nossos vizinhos aqui. O mundo está regulamentando a acupuntura. 2/3 do planeta Terra usa a acupuntura. Mais 3 minutos. E olha, são coisas distintas? Sim. A acupuntura fala de uma energia, a acupuntura fala de um equilíbrio, fala de uma pessoa desequilibrada. Ela não vai tirar espaço da medicina alopática, nem da psicologia, nem da fisioterapia, como os outros colegas já sabem bem disso. Mas ela pode e deve, em um país de milhões de pessoas que estão excluídas, milhões de pessoas estão excluídas, de ter esse benefício. E a gente fica discutindo aqui mercadinho. A gente acredita que a gente vai conseguir ser feliz num país de miseráveis. Não vai acontecer com ninguém, nem comigo, nem com vocês, nem com ninguém. A acupuntura tem que ser regulamentada assim. Sugiro ainda que se devolva, no artigo 4º, observar, reconhecer, avaliar os sinais, sintomas e síndromes energéticas. Belo trabalho que o senhor deputado fez, não é uma crítica, não é isso, eu quero só melhorar a minha contribuição. Sim, o acupunturista faz diagnóstico energético. Se o Estado dá o fim, tem que dar o meio, senão a gente cria uma coisa louca aqui. E eu quero agradecer a todos por ter me ouvido, quero agradecer aos meus pacientes e queria dizer aqui, só para fechar,
Eu tenho um paciente, e eu sou muito grato a ele, porque eu aprendo com todos eles. Ele diz uma coisa assim, de que, se pergunta para ele assim, mas o senhor faz acupuntura, o senhor sente alguma coisa? Ele fala, não sinto nada. Aí ele fala assim, mas então por que o senhor faz acupuntura? Ele fala, para continuar não sentindo nada. Muito obrigado. Muito obrigado. Você dá a palavra.